Bom, torcedor vascaíno, acabou de terminar Vasco 2, Bangu também 2, no estádio Mané Garrincha. E olha, impossível abrir esse vídeo, começar a falar neste pós-jogo sobre esse empate do Vasco, sem citar o nome do árbitro do jogo de hoje, que foi o senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, um árbitro que no ano passado apitou alguns jogos de Série D, Série C e apenas uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje foi o responsável pelo apito num Vasco e Bangu, num estádio onde o Vasco atuava depois de quase um ano sem jogar, que era o estádio Mané Garrincha. Ingresso aí na casa dos R$100 o ticket médio, estádio lotado, mais de 20 mil torcedores vascaínos estiveram presentes nessa tarde de domingo em Brasília para acompanhar o elenco Cruz Maltino. Em menos de 5 minutos, o senhor, e para repetir o nome, Tarcísio Pinheiro Caetano, conseguiu estragar o espetáculo, com uma expulsão, inclusive, com todo respeito na palavra, burra. Uma expulsão que não existiu, uma expulsão equivocada, um lance errado de alguém que não entende daquilo que está fazendo. O senhor Tarcísio, a partir do momento que expulsa Jair, aos 5 minutos de jogo, demonstrava ser um árbitro completamente despreparado para apitar um jogo do Vasco. Porém, quem dera, né, se fosse apenas essa expulsão, pois ele expulsa o volante Jair aos 5 minutos, logo em seguida tem um lance em que o jogador do Bangu entra de uma forma muito assintosa no Eric Marcos, uma jogada em que o atleta do Bangu entra com a sola no pé do Eric, lesiona quase, inclusive, o atacante Cruz Maltino, e amarelo apenas foi dado para o atleta do Bangu. Um lance, inclusive, muito mais duro, que realmente foi para a expulsão, porém que não houve aí o cartão vermelho aplicado ao adversário Cruz Maltino nessa tarde de hoje. E não parou por aí, vários lances que aconteceram durante a partida que era para ter mais atletas expulsos, porém também, né, lá do lado do Bangu, teve no final do jogo um tempo de acréscimo dado até primeiramente aos 51, ele deu mais 12, o jogo foi aos 53, o Payet fez o gol aos 53, no último minuto do jogo o Payet fez um golaço, que a gente inclusive vai falar já já. O árbitro deixou o jogo seguir, deu mais tempo após o gol, o certo é, fez o gol, encerra a partida, acabou. Mas ele deu mais tempo, Bangu foi ao ataque e no último minuto do jogo, não sei que minuto inclusive porque o jogo já tinha acabado, mas no apagar das luzes, ele marca um pênalti inexistente, assim como já havia sido a expulsão, e aos 58 minutos da segunda etapa, 5 minutos após o tempo dado por ele, há um gol do Bangu. Ou seja, o senhor Tarcísio Pinheiro Caetano conseguiu estragar com o jogo de Vasco da Gama e Bangu. Rapaziada, e o assunto foi tão sério que não parou apenas na nossa... rapaziada, e o assunto foi tão sério que não apenas parou nas reclamações, tanto da torcida quanto também dos atletas dentro das 4 linhas. O Vasco, após o jogo, inclusive, né, há poucos minutos atrás, divulgou aí uma nota através de suas redes sociais reclamando da postura do senhor Tarcísio Pinheiro Caetano nesse jogo de hoje. O Vasco diz assim, ó, em nota: Vasco da Gama SAF enviou ofício à FERJ requerendo que o árbitro da partida, senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, nunca mais componha a equipe de arbitragem em jogos do Vasco da Gama SAF, em qualquer função e competição, e esclarecimento sobre as decisões da arbitragem de hoje. Então aí uma postura diferente do Vasco da Gama. A gente que viu um Vasco muito omisso na temporada de 2023, um Vasco que não se posicionava, manifestava fora das 4 linhas, um Vasco que parece que tinha medo de agir, foi engolido, né, durante aí todo o Campeonato Brasileiro de 2023. Estou falando não apenas dentro de campo, como também fora das 4 linhas com relação a erros de arbitragem. Uma postura omissa dentro da CBF começa o seu 2024 diferente. Logo após a partida, passou minutos aí do jogo ter acabado de terminar e o Vasco, através das suas redes sociais, confirma que foi enviado um ofício à FERJ e uma reclamação foi feita de forma a ser exposta, né, nas redes sociais, que de fato o Vasco não gostou do senhor Tarcísio Pinheiro nesse jogo de hoje. Um jogo que realmente foi muito prejudicado o nosso Vasco da Gama. Uma sensação muito ruim que fica aí no coração, no imaginário do torcedor vascaíno. Por um mau desempenho? Não foi para um mau desempenho, muito pelo contrário. O Vasco hoje jogou bem, o Vasco hoje jogou bola, o Vasco hoje conseguiu ser superior ao Bangu, inclusive, né, durante aí os primeiros minutos iniciais, até a expulsão de Payet, eu vi um Vasco de uma forma tão intensa que me surpreendi. Aí vocês podem até falar: Lucas, calma Lucas, é contra o Bangu. Tudo bem, torcedor vascaíno,
Mas durante os 4 minutos de jogo, eu vi um Vasco que eu não via contra o Bangu no ano passado, nem no ano retrasado. Eu vi um Vasco hoje contra o Bangu durante os 4 primeiros minutos que eu não via contra a Portuguesa no ano passado e no retrasado, contra o Nova Iguaçu no ano passado e no ano retrasado, e nos anos inclusive anteriores ao retrasado. O Vasco impôs uma intensidade, impôs uma vontade, impôs uma pressão, um ritmo que o Vasco não impunha há muitos anos atrás. E demonstra, evidencia que o Vasco hoje é uma equipe preparada. Hoje o Vasco é uma equipe de futebol. É um time que compete, é um time que tem qualidade e que principalmente faz se mostrar ter mais qualidade contra adversários de níveis inferiores. Como foi, né, durante todo esse campeonato carioca, como foi na segunda etapa de Vasco e Madureira nessa última quinta-feira, foi também nos 4 primeiros minutos iniciais. Porém, houve a expulsão do Jair, que era ali aquele primeiro volante. O Vasco hoje entrou, né, de uma forma muito leve no seu setor ofensivo, com apenas o Jair como esse primeiro volante, Paulinho, Payet com liberdade para flutuar entre as linhas, David, Verratti. O Vasco realmente que tinha por objetivo partir para cima e conquistar uma grande e linda vitória aos torcedores que estiveram presentes no Mané Garrincha nessa tarde de hoje, além também do Eric Marcos mais aberto na ponta direita. Porém, houve esse problema, o Jair foi expulso, o Vasco mesmo com menos um, né, conseguiu impor a sua intensidade, partiu para cima do Bangu, foi superior durante grande parte, inclusive da primeira etapa, e aos 2 minutos do segundo tempo, o Vasco conseguiu abrir um placar num gol de Bruno Prachedes. O Prachedes que entrou inclusive na primeira etapa, logo após a parada técnica, né, saiu o David para entrar o Zé Gabriel, para colocar aí esse primeiro volante logo após a expulsão de Jair, e também saiu o Paulinho, que acabou infelizmente se lesionando. Ainda não temos informações para trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante, nesse pós-jogo do Gigante, melhor dizendo, da lesão, mas ele se machucou e teve que sair da partida dando espaço ao Praxedes. O Praxedes foi autor do gol no início do segundo tempo. O Bangu empatou numa falha do goleiro Léo Jardim, porém, na minha opinião, o goleiro tem muito crédito, então nem vale muito a pena aqui nós, como torcedores, reclamarmos. Temos todos os direitos, mas tem crédito com o torcedor cruzmaltino. Um ano mágico de Léo Jardim 23 e o início de ano que também vinha sendo muito bom, né? Do camisa 1 vascaíno, e aos 23 o Bangu empata. E aí, meus amigos, entra a arte, entra a magia, entra a diferença, entra o protagonismo, entra em ação o jogador que é craque. E Dimitri Payet, aos 53 minutos do segundo tempo, ele tenta uma jogada, tenta de forma sozinha, ele parece que disse assim: eu vou resolver esse jogo. Ele pega a bola, corta no meio e bate na direção do gol. Porém, no meio do gol, mas com muita força. O goleiro do Bangu não consegue segurar, dá um rebote para frente, e no rebote o Payet sai lá de trás, dá uma arrancada, consegue roubar a bola, tira o jogador do Bangu e bate no canto do goleiro. Um golaço, inclusive, que é claro, no momento explodiu o Mané Garrincha, e eu tenho certeza que explodiu cada torcedor vascaíno que estava em casa, mesmo assistindo o Vasco Bangu de uma forma tranquila, diante de toda a revolta, né, que ficou aí no coração do vascaíno depois de tanto ser prejudicado nessa partida contra o Bangu nessa tarde de hoje por arbitragem. O gol de Dimitri Payet foi um gol do tipo: pode fazer o que quiser, né? Façam o que façam aí, que o Vasco da Gama não vai perder esse jogo de hoje. Pode tentar prejudicar o Vasco, pode ter erros crassos durante 90 minutos, mas hoje o Vasco vai sair aqui de Brasília com a vitória. Esse foi o sentimento que o torcedor vascaíno muito provavelmente teve após o golaço marcado por Payet. Mas infelizmente, 5 minutos depois, o juiz marca um pênalti inexistente, acha um pênalti num lance que não houve absolutamente nada, um pênalti que eu nunca vi ser marcado, um contato no alto, uma bola disputada, um jogador do Bangu que se joga, inclusive, na jogada, e o senhor marca aí a penalidade máxima, Tarciso, ao lado do Bangu. O Bangu empata o jogo e a partida termina pelo placar de 2-2. Vamos lá. Agora o que eu, Lucas, né, achei dessa partida. Um jogo em que o Vasco se mostrou muito bem, um jogo que, na minha opinião, mostra que o Vasco hoje é uma equipe muito diferente da equipe do ano de 2023, é claro. Tem peças ainda a chegar, mas o Vasco hoje é uma equipe que demonstra ser mais competitiva. Hoje o Vasco é uma equipe que demonstra ter mais atletas dentro do seu elenco. Eu sei que a gente não teve muitas contratações ainda, principalmente se tratando de setor ofensivo, mas ainda vão chegar nomes, né? A gente teve o David até o momento para reforçar o setor ofensivo. E tem também na defesa o Rojas e o João Vitor. Mas mesmo diante de poucas contratações, acredito que com as peças que Ramon já tinha no ano passado, o Vasco está conseguindo competir mais dentro das partidas que vem atuando neste início de temporada. E toda essa melhora na atuação se dá muito, principalmente pela evolução de Dimitri Payet. O Payet hoje, vascaíno, é um jogador de nível europeu
de primeira prateleira, de primeiro escalão da Europa, atuando no Vasco da Gama. Então, essa é a grande realidade, essa é a grande situação. Hoje é um jogador diferente, hoje é um craque de bola, hoje é um astro do futebol sul-americano atuando entre meros mortais num campeonato carioca. Isso vai acontecer, o Payet vai sobrar. Hoje o Payet, né, aos 40 minutos da segunda etapa, não sei se vocês viram, perdeu uma bola no ataque, estava dando pique para recuperar a bola no sistema defensivo. Esse é o jogador, um atleta que perdeu 9 quilos e que entendeu que para entrar no sistema de Ramon Dias dentro do Vasco da Gama, era necessário reduzir o seu peso, era necessário se adaptar ao modelo de jogo de Ramon para conseguir se destacar, e ele fez exatamente isso. Está com muita vontade, quer entregar muito, quer dar tudo que pode de fato ao Vasco nessa temporada de 2024 e está fazendo por onde? Uma linda partida hoje de Dimitri Payet, que foi coroado com golaço no final do jogo, mas que infelizmente não deu a vitória ao gigante da colina. Mas Payet jogou muita bola, o Paulinho, quando esteve na partida, também jogou muita bola, assim como já havia sido na quinta-feira passada. O João Vitor é um baita de um reforço para o sistema defensivo. Eu acho que ele ainda vai evoluir muito fisicamente, tecnicamente, taticamente, vai entender, né, o modelo de jogo que Ramon Dias joga, mas mesmo diante disso, mesmo diante ainda não ter um ritmo de jogo, ainda não entender o estilo de jogo de Ramon Dias, já é um atleta que consegue se destacar. Lucas Piton é craque da bola. A gente está hoje com laterais direitos bons ali na posição. Temos o Rojas. Quando não tem o Rojas e precisa de um lateral mais ofensivo, temos o Paulo Henrique, temos o Pumita. Então o Vasco hoje está com um elenco muito bom. Ainda tem o Vitor Luiz para chegar, ainda tem o Kehler para chegar, ainda tem, né, o Pablo Galmalde, que vai chegar durante essa semana, ainda tem o Juan Esforço, que vai ser um assunto que a gente já vai entrar. Então o Vasco hoje é um time, mas com o elenco. Temos também o Adson, né, por exemplo, mais um atleta aí que vai reforçar o sistema ofensivo do Vasco da Gama e vai dar mais opção para Ramon Dias. Então o Vasco hoje é um grupo mais encorpado. Hoje a gente olha para o Vasco e vê um time de futebol, algo que o vascaíno já não via há muito tempo atrás. Então o saldo hoje é positivo. A gente fica chateado por um empate, porque o Vasco terminaria, mesmo sendo a Taça Guanabara, mas o Vasco tem que ser líder em qualquer competição. O Vasco terminaria essa rodada sendo líder da Taça Guanabara. Se vence o Bangu hoje dentro do Mané Garrincha, não terminará dessa maneira. Mas é um jogo importante que mostra que acredito que o Vasco está indo pelo caminho certo. Foram aí ao todo 17 finalizações no gol do Bangu. Quando, né, que... Volto a repetir, é o Bangu, tudo bem, a gente entende. Mas quando que a gente pegando um recorte, a gente lembra que o Vasco contra o Bangu conseguiu ser tão superior assim e ainda com menos um. Então hoje foi um bom teste. No meio da semana, o Vasco enfrenta em Uberlândia a equipe do Nova Iguaçu, com a ausência, muito provavelmente, né, de Paulinho, não sei se vai se recuperar a tempo, uma lesão parece ter sido grave, e com a ausência também de Jair, que acabou levando, infelizmente, o cartão vermelho, está suspenso para essa partida do meio da semana. Então, teremos um Vasco novamente diferente, né? Não teremos essa equipe que parece ser titular de Ramon Dias. Ramon, vascaíno, com toda certeza, vai ter uma equipe titular formada por esse quarteto defensivo que vocês viram hoje, Léo Jardim, Medel e João Vitor, Piton e na direita, Rojas, um meio-campo que vai chegar esse primeiro volante que ainda não está definido. Ao lado desse primeiro volante vai ter um segundo volante que ainda também não está definido. E o Paulinho como esse terceiro homem. Aberto pela direita, muito provavelmente vamos ter o Payet, ou flutuando, né, entre essa linha do ataque do meio-campo Payet e uma dupla de ataque. Ou, quem sabe, né, um primeiro volante mais marcação, Paulinho e Payet formando esse meio-campo e uma trinca ofensiva composta por Verratti, Watson e um ponta que chegue. O Vasco deve ter uma formação muito semelhante a essa. E é claro, com as peças que irão chegar daqui para frente, Ramon Dias vai começando a definir os seus 11 iniciais. Só para abrir um parêntese, sobre algo negativo que eu consegui enxergar nessa partida de hoje e já vem enxergando há um tempo. Verratti não está conseguindo jogar. Não sei se é por um início de temporada, não sei se é porque falta ritmo de jogo, não sei se é porque o Vasco ainda não se encontrou nessa fase de construção nesse ano de 2024, mas o Verratti não está conseguindo ter o desempenho que era esperado dele para essa temporada de 2024 e é necessário ele conseguir desempenhar. Que o Vasco hoje para a reserva de Verratti tem o Ryan, de apenas 18 anos de idade. O Verratti não pode ser titular absoluto no Vasco, é obrigação sim de Alexandre Matos trazer uma peça para a posição de Paulo Verratti. Vamos ver, é claro, o que virá daqui para frente. E para fechar o vídeo, né, fechar esse pós-jogo misturado agora com Boa Noite Gigante, pois temos informação a trazer. Acabamos de ter aqui a informação através de um dos principais setoristas do futebol norte-americano,
o César Luiz Merló, que o Vasco da Gama fechou a contratação de fato de Juan Esforça. Informações aqui que Juan Esforça é o novo reforço do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fontes da diretoria do New Old Boys confirmaram que o clube argentino aceitou a oferta e nesse momento, né, está acertada a venda do meio-campista ao Cruz Maltino. Porém, o New Old Boys ficará com os 20% da mais-valia. Vasco pagará um valor ao clube argentino e o clube argentino New Old Boys ficará com 20% de uma venda futura do jogador, caso o valor ultrapasse o valor investido pelo Vasco da Gama nessa compra de agora. A expectativa é que esse valor de compra, né, se for nos mesmos moldes da última negociação feita pelo Vasco, é de 25 milhões de reais. Então, o que significa? O Vasco pagará esses 25 milhões de reais ao Nils e caso, né, daqui a 2 anos, o Juan Esforça se destaque, como é esperado, joga a bola que joga aqui, né, a bola que jogou lá na Argentina e seja vendido por 40 milhões de reais. O clube argentino, o New Old Boys, sendo 20% de uma mais-valia, o Vasco da Gama terá que dar 15 milhões de reais, ou melhor, pegar os 15 milhões de reais que ultrapassaram os 25 milhões da compra, chegando aos 40, e desses 15 milhões de reais, tirar 20% e entregar ao New Old Boys. Isso dá mais ou menos 3 milhões de reais aqui, fazendo uma conta rápida a vocês. Então é praticamente isso. Essa é a mais-valia colocada em contrato. O New Old Boys não tem mais o passe do jogador, mas caso uma venda de Juan Esforça ultrapasse o valor investido pelo Vasco, o clube argentino terá os direitos aos 20%. Ele chega aí ao Vasco após o pré-olímpico que estará sendo disputado na Venezuela, já está inclusive em disputa. New Old Boys, aliás, Juan Esforça já representou, né, o New Old Boys em 2 oportunidades com a camisa da seleção do seu país no pré-olímpico, uma vitória contra o Peru e um empate contra a equipe do Uruguai. E logo após que fechar aí esse pré-olímpico, Juan Esforça estará chegando à colina histórica. Então, Juan Esforça é o mais novo reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2023, esse camisa 5, né? Então o Vasco fecha com o camisa 5, que é o Esforça, e também tem no seu elenco, chegando na semana que vem, o Pablo Galmalde, que é um camisa 8, né? Informações aqui, o Galmalde, esse chileno, é mais um camisa 8 do que um camisa 5, esse jogador de mais qualidade para chegar ao setor ofensivo. Um bom jogador chileno que chega também para complementar aí esse setor de meio campo. A expectativa é que ele se apresente ao Vasco da Gama após o dia 11 de fevereiro, aí quase no final, né, do campeonato carioca. Se a seleção da Argentina for eliminada antes, ele chegará antes aqui no Rio de Janeiro. Então, Juan Esforça é um novo reforço. Vitor Luiz e Kehler já desembarcaram no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, e realizaram exames no Vasco neste último sábado. Galmalde desembarcará nesses próximos dias, então o Vasco fechando aí um pacotão de 4 reforços para a temporada de 2024 e agora faltam mais algumas peças para fechar todo esse elenco. O Vasco ainda busca no mercado, nesse momento é o que temos a trazer a vocês, um centroavante para ser o reserva de Verratti e a pedido de Ramon Dias, um ponta esquerda. A expectativa é que cheguem mais esses 2 atletas no elenco do Vasco da Gama, um atacante para ser o reserva de Pablo Verratti e um ponta esquerdo para ser aí o titular da posição. Entende-se internamente que o David não é o nome ideal para ser esse extremo do lado esquerdo do campo. Então, Herman Garcia Grova confirmando, César Luiz Merló confirmando, Juan Esforça é o mais novo reforço do Vasco. Gostou da contratação, vascaíno? E só para fechar aqui, ó, assina um contrato com o Cruz Maltino até o final de 2028, então um contrato aí de 5 anos com o nosso Vasco da Gama. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso pós-jogo do Gigante, Boa Noite Gigante, com informações sobre o jogo. Temos também confirmação de reforços, muita novidade para trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.